Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa. Bom, esses são alguns dos casais que se tornaram símbolo da mitologia romântica universal. Bom, nessa semana que a gente comemora o Dia dos Namorados, o Hora da Notícia vai apresentar uma série de entrevistas para falar sobre romance, sobre relacionamentos, sobre o amor. E a gente abre essa série convidando aqui para uma conversa a literatura. Nosso convidado é professor do curso de letras aqui da UPF, doutor em literatura, um dos coordenadores da Jornada Nacional de Literatura, Miguel Rettenmaier. Professor Miguel, seja bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado. Para falar de um tema tão gostoso que é sobre o amor, o romance, algo tão importante na vida de todo mundo. É, muito importante. Eu acho que essa entrevista, embora o assunto seja maravilhoso, é a mais difícil que vocês já me aprontaram. Ah, é, professor Miguel? Tá mais fácil falar sobre a jornada e outros tantos aspectos, né? Na realidade, a literatura tem um diálogo incessante com esse tema, né? Pois é, e a gente quer começar justamente lhe perguntando isso. Qual a contribuição que a literatura dá para esse entendimento que a gente tem hoje sobre o amor? Eu citei aqui Romeu e Julieta, um amor trágico, né? Pois é, eu tenho dito já há algum tempo que aprender a ler literatura e arte não é perfumaria, né? Não é alguma coisa que tenha a ver com uma perspectiva mais elitista, algo assim, né, da vida. Ler literatura é aprender justamente a derrubar alguns dos nossos preconceitos, algumas crenças, né, alguns juízos que nós temos. Talvez a maior lição da literatura em torno desse tema é a linha de que o amor é múltiplo, né? Que nós temos muitas maneiras de amar e que a base de todo sujeito apaixonado é, na realidade, o limite dele mesmo, né? O amor observado nas suas várias modalidades, nas suas várias referências, sem nenhum tipo de imposição externa alheia à interioridade do sujeito. Talvez seja isso. Ou seja, você pode amar muita coisa. E não só quando se fala de amor, remeter a relacionamento. No caso de amanhã, por exemplo, Dia dos Namorados. Sim, o amor nas suas múltiplas facetas, né? Da mesma maneira como o ser humano é alguém destinado a ter múltiplas facetas. Professor Miguel, a literatura acompanhou as mudanças na forma da gente se relacionar com as pessoas? A gente tem uma perspectiva de literatura relacionada ao amor quase sempre naquela linha confessional, né? Que a literatura trabalha com amor na expressão dos sentimentos de um eu, né? Isso talvez seja verdade, mas há uma outra possibilidade de observar a relação entre literatura e amor. É na perspectiva de que o amor é um processo contínuo e é algo estabelecido na ordem de muitos conflitos, né? O amor, ele não é alguma coisa imóvel, ele é algo dinâmico, né? O amor que se transforma em desamor, o desamor que pode se transformar em amor. E mais, os conflitos vinculados ao sujeito que ama, né? Ou ao sujeito que é amado, mas não ama. Tudo isso se estabelece na ordem de uma espécie de conflito intermitente. E quando a gente fala em conflito, a gente está falando em narrativa, a gente está falando em histórias. Professor Miguel, você acredita que em tempos de amores líquidos, e a gente tem ouvido falar sobre isso, os clássicos ainda empolgam as pessoas? O conceito de amor líquido é um fenômeno como outros tantos também vinculados à mesma perspectiva teórica do Bauman, né? Que também falava em amores líquidos, tempos líquidos. Medos líquidos, né? Na realidade, tudo isso aí está estabelecido na ordem de uma globalização negativa, né? De um mundo muito instável, muito rápido, muito dinâmico, em que nós perdemos uma série de garantias, né? E o amor é uma garantia, né? Talvez não um amor por uma pessoa só, mas o amor é uma garantia de existência, né? É a noção de que você está vivo quando você ama, né? No que se refere a esse mundo tão dinâmico e tão rápido, né, dos tempos líquidos, dos temores líquidos, né, nós temos que, de alguma maneira, desenvolver formas de ancoragem do sujeito, né? E o amor é uma âncora, é uma necessidade, né? E isso pode ser muito bem orientado dentro de um processo educativo. E quando eu falo em processo educativo, eu estou falando em família, escola, em todas as relações humanas. Os clássicos funcionam, de certa maneira, ainda. Os clássicos, os textos... Serão os clássicos. Os textos atuais, o importante é a literatura.
O importante é a arte como parte integrante da formação do sujeito e do coletivo. Professor Miguel, bem rapidinho, isso aqui não estava no combinado, tá? Tá. Quem amanhã vai optar por dar um livro, ou quer escrever um texto, buscar alguma mensagem, um poema, o que é que você sugere aí, Eu estava pensando num pensando casal de nisso, eu sabia que namorados? você ia me perguntar. Eu gosto muito de um texto do Caio Fernando Abreu chamado Pequenas Epifanias. Então, vai ter que pesquisar lá, Caio Fernando de Abreu, Pequenas Epifanias. Né? O que mostra o amor como fenômeno de descoberta. Vai encontrar ali uma linda declaração. Uma linda declaração. Dica do professor Miguel. Obrigada, viu, Eu professor agradeço. Miguel? Uma boa semana. Obrigada.